e pedimos a tua misericórdia. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos purifique a mente, o coração, da correria do dia a dia, meu Pai. Sim. Porque, como conversamos agora há pouco, meu Deus, correria para todo mundo, não é fácil para ninguém. Mas estamos reunidos aqui para aprender da tua palavra. Sim. Para que nós nos tornemos capacitados pelo Espírito Santo a exercer o teu chamado, a exercer, meu Pai, a nossa missão aqui nesta terra. Sim. Que é termos a nossa salvação e também anunciarmos a tua salvação a este povo. Pai querido e Pai amado, abençoa o nosso coração, abençoa cada vida que aqui está. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Olha, gente, o estudo que a gente está fazendo não é um estudo teológico, né? Eu nunca fiz 1 minuto de aula de teologia na minha vida, então eu não posso dar um estudo teológico. Mas a gente pode falar da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que traz a revelação dela, amém? Amém. É um estudo que a gente busca, através do Espírito Santo, uma direção. Então, é espiritual, edificação, é conhecimento da vontade de Deus. A palavra de Deus ela é muito interessante, né? A gente aprende muita coisa com ela. Ela é interessante nos ensinos que ela nos traz, na história, né? Que a gente toma conhecimento do que aconteceu, nas suas leis e promessas. E alguns detalhes também que a gente aprende bastante. Por exemplo, a gente tem, se falar da Bíblia, falar de vida espiritual, a gente fala de fé. E quando fala de fé, se a gente lembrar de um personagem, de quem que a gente lembra? Que é o pai da fé. Abraão, né? Abraão é o nosso pai da fé. Né? Como diz, lá não precisa ver, se quiser anotar, Gálatas 3, versículo 6, diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Vamos pensar em Abraão um pouquinho. Abraão e fé, né? No que está ligado. Lá em Gênesis 25, diz um pouquinho do que aconteceu com Abraão quando ele morreu. O que aconteceu? Abraão morreu e foi sepultado, né? É normal. Com todo mundo é assim que acontece, né? Gênesis 25, versículo 7. Foram os dias... Perdão. Vou esperar vocês abrirem. Gênesis 25, versículo 7. Pisa no freio. A gente pede para Jesus: meu Deus, limpa a nossa mente, o coração da correria. A gente está correndo ainda, né? Misericórdia. Amém, gente? Gênesis 25, versículo 7. Amém? Amém. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. Amém? Então, ele, como pai da fé, ele foi sepultado, né? Mas, apesar dele ter sepultado, sendo pai da fé, a fé tinha que o quê? Continuar. Amém? A fé, ela nasce, a gente vai entendendo o raciocínio conforme esse andamento desse estudo de hoje. A fé, ela tem que nascer dentro de cada um de nós, renascer. Né? Abraão, pai da fé, morreu e foi sepultado. Amém? E a fé tem que nascer. A fé vem por quê? Pela palavra de Deus. A fé é plantada, né? E a sua semente qualquer. É a palavra de Deus. Em Romanos 10 a gente observa isso. Romanos 10.
dia, hora de estudo, a gente vai mexer nessa Bíblia bastante, amém? Ainda que sejam versículos conhecidos, né? Romanos 10. Amém? Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, gente? Amém. É um trabalho para abrir a palavra de Deus em Romanos, só para ler um versículo, mas é isso aí. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a gente viu até agora que a fé nasce em cada um de nós. Né? Cada um tem a sua própria fé. É uma coisa individual. Né? A gente não vai falar aqui do tamanho da fé, quem tem mais ou menos fé. Né? O que a gente vai falar nesse ponto é que cada um tem a sua fé. Mas na verdade eu quero não só falar de fé para abordar essa figura de Abraão e entender o raciocínio que a gente vai trazer. São 3 coisas importantes que eu quero falar com você hoje, com vocês, e essas 3 coisas, ao contrário da fé, né? Desse exemplo da fé, desse contexto que a gente falou, Abraão morreu, a fé tinha que continuar. Essas 3 coisas não morrem, não caducam, não envelhecem e continuam inspiradoras. Amém? E essas três coisas estão na palavra de Deus. E é como a palavra diz a respeito de si mesma, né? Lá em Lucas 21. Preparem os dedos. Lucas 21, logo em seguida a gente vai abrir em Hebreus. Versículo 33. Não, Lucas 21, versículo 33. Amém? Diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, a palavra de Deus não morre, não caduca, não envelhece e é inspiradora. Amém, gente? Lá em Hebreus 4. Versículo 12. Posso ler? Amém. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se ela é viva e eficaz, a palavra de Deus é atual. Né? Então, só esses 2 versículos para a gente ver a importância e que a palavra de Deus é viva e continua viva e não passará. Amém? Amém. Os 3 itens que nós vamos abordar é a promessa, a lei e a soberana vontade de Deus. A promessa, a lei e a soberana vontade de Deus. Então, como exemplo de Abraão, né? Abraão representa a fé, por ser o pai da fé. Vamos nesse mesmo raciocínio, nessa mesma linha de pensamento. No caso das promessas de Deus, elas existem, não existem? Estão escritas e estão na palavra de Deus. Eu nunca contei, mas estudiosos afirmam que passam até de 8.000 promessas na palavra de Deus. Elas são verdadeiras, né? E permanecerão para sempre.
e se cumprirão na nossa vida. Amém, gente? Amém. E quem representa as promessas de Deus? É um profeta. Esse profeta é Elias. Ele representa a promessa de Deus, né? E Elias, a gente sabe que ele não morreu, né? Em 2 Reis, capítulo 2, a gente vai ver isso. Quem se lembra da história de Elias? Ele não morreu, né? 2 Reis, capítulo 2. Amém? Versículo 10. Tornou-lhe Elias, ele falando para Eliseu, né? Dura coisa pedistes, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Então ele foi o quê? Arrebatado. Né? Elias, ele não morreu. Andar de Ferrari nada, né, gente? O negócio é carruagem de fogo. Isso é que é condução. Para um lugar bom, né? Então a lei, como as promessas, a mesma coisa. No caso das promessas, entenda até aqui, né? Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado, né? Mais para frente a gente vai entender tudo isso. Amém. A lei. A lei também, igual às promessas, existem, são verdadeiras e permanecerão para sempre. Devemos cumpri-las em obediência, né? Existe um personagem que representa a lei, que é o profeta, né, chamado um dos maiores, o maior profeta da Bíblia, que foi Moisés. Por que ele representa? Porque Deus deu a lei através dele, né? Chamou ele no Monte Sinai para entregar as leis. Mas acontece que o quê? Ao contrário de Elias, Moisés morreu, né? Morreu então a lei morreu? Não. A lei, como forma de lei, ela foi, eu não sei se a palavra certa é, mas eu vou usar ela, abolida. Né? Como forma de lei, ela foi abolida. Né? Em Gálatas 2, abra sua Bíblia, em Gálatas 2. Está confuso, gente, mas devagarinho esse quebra-cabeça vai sendo montado no final. Né? Falamos da fé, falamos da promessa, agora da lei. Gálatas 2, amém? Amém. Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e assim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Amém? A obediência à palavra de Deus, ao que Deus deixou para Moisés, né, no Velho Testamento, ela tem que ser mediante a fé, o amor e na esperança. Né? Eu vou ler um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Coríntios 13, 13? 1 Coríntios 13, 13. Tá? A gente não perde o raciocínio, né? Está quebradinho ali de novo, mas é que a gente tem que abrir a palavra de Deus mesmo, né?